E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Vamos falar então de algumas coisas que estão acontecendo aí no futebol brasileiro. Eu queria ter falado ontem sobre isso, né? Fim de semana vocês sabem que eu tento evitar gravar, às vezes gravo, mas eu evito. E eu queria falar então sobre o que aconteceu, sobre o caso do Rodrigo Garro. E o caso aí, né, também, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas que a questão do Fabrício Bruno de saída do Flamengo indo pro Cruzeiro. Mas vamos então falar então, começando sobre a questão do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, um dos principais jogadores do Corinthians, se não o principal, você corintiano me diz, né, o que você acha, ele se envolveu num acidente que gerou uma vítima fatal. Morreu uma pessoa nesse acidente, né, assim, nessa batida. Tá, assim, não temos as informações completas do caso ainda, isso vai pra polícia e tal, obviamente gerou um óbito, então tem que ser tratado com muita seriedade esse caso. Mas vamos lá, essa notícia, essa matéria que eu tô lendo é do dia 5, tá, do GE. Vamos lá. Rodrigo Garro do Corinthians prestou um novo depoimento nesse domingo em La Pampa, né, na Argentina, qual deu sua versão sobre o acidente automobilístico com a vítima fatal. Na audiência de instrução foi formalizada a investigação, designado um juiz para o caso e o jogador foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Eu queria saber se tem algum advogado aí, só pra me dizer uma coisa. Existe algum acidente de trânsito aonde uma pessoa morre, tá? E a outra pessoa não, que não vai ser indiciado por homicídio culposo, entende? Que é só considerado acidente. Eu não sei se isso é uma questão de praxe que acontece. Não. Ah, um acidente com uma vítima fatal, a outra pessoa indicada por homicídio culposo. Não sei como é que funciona, se é comum, se é assim que acontece, o que precisa ser considerado somente um acidente. Eu não sei. Se tiver algum advogado aí, por favor, me fale. Tá aqui. Não houve agravante por ter sido constatada a presença de álcool no sangue de Garro. A quantidade apontada a partir do teste realizado foi de 0,54, abaixo do mínimo de 1G. Então lá, onde aconteceu o acidente, tinha esse mínimo que ele podia, ele estava abaixo do mínimo, então estava dentro das regras, ok? Tá aqui, agora Rodrigo Garro aguardará o julgamento em liberdade, não há nenhum impeditivo para o meia deixar a Argentina, então ele foi liberado. O jogador foi enquadrado no artigo 84 no Código Penal, que trata de condução imprudente e negligente de veículo automotor. Por conta disso, Garro teve a carteira de habilitação suspensa. Tá, então eles consideraram isso, que teve negligência e teve imprudência no caso, né, quando ele foi enquadrado, ok? Claro que vai para o julgamento e o juiz que vai tomar essa decisão se ele achou que foi isso mesmo. Aí, como foi o acidente, né? Segundo relatos, Garro dirigia pela via principal enquanto o motoqueiro, né, se chocou com o lado do passageiro. Então, meio que o carro tava assim e bateu aqui, né? É isso que deu a entender. Garro foi encaminhado para prestar depoimento nas primeiras horas do sábado e acabou liberado. E tá aqui. O responsável pelo caso, né, o promotor Francisco Cuenca, confirmou que o motociclista estava sem capacete, mas preferiu afirmar que só câmeras de segurança poderão mostrar se as luzes do veículo estavam apagadas. Então tem isso também, porque o que foi falado é que ele estaria sem capacete e as luzes do veículo apagadas e teria drogas no carro, não era isso? Deixa eu ver aqui. O procurador confirmou à CNN que o motociclista portava drogas, estava sem capacete com a moto com faróis irregulares e tal. Falou, ele levava cocaína, mas não foi detectada no sangue. Então assim, muitas coisas aí e tal. Tá bom? Então, assim, esse é o caso. O Garro vai responder aí em liberdade. Pode voltar pro Brasil, já deve ter voltado, inclusive. E a situação tá nesse momento desse jeito. Tá bom? Então, vamos considerar aqui, óbvio que a justiça vai trabalhar, vão pegar as evidências e vão chegar à conclusão que tem que se chegar. Não sou juiz nem advogado, tá? Não tô aqui para falar dessa questão. Claro que se for constatada a irregularidade, ele vai ter que pagar pelo que ele cometeu, devido ao que a justiça decidir, certo? Se houve essa irregularidade, se houve, e aí é com a justiça. Agora, como fica essa situação na questão esportiva, que é o que a gente fala aqui, né? É muito complicado, né? Porque se o Garro tá, porque o que tá se imaginando? Quem tá dirigindo na boa e vai uma moto, bateu e tal. Pode não ter sido isso também, tá? Mas vamos considerar que foi isso. Ele se envolveu na morte de uma pessoa, mesmo sem ele ter a intenção. E isso não é uma coisa fácil para uma pessoa normal, né, digerir, digamos assim, né? Ele vai precisar de um trabalho psicológico muito forte, ele vai precisar de ter a cabeça muito centrada para não deixar afetar isso, né, na vida dele. Porque o que acontece? Esses casos, galera, demoram muito para ser resolvidos. A justiça, ela é morosa. Então não é como se, daqui mês que vem já resolveu, o juiz deferiu, isso aqui. Não, não. Pode durar anos. E ele vai ter que seguir a vida dele enquanto isso. E aqui no Corinthians, né? Então, assim, para o jogador de futebol exercer, né? Na verdade, para qualquer um exercer a profissão com esse tipo de trauma, que eu não sei, e aí vai depender do jogador. Se ele, né, tem consegue ter esse mental
para ficar em paz durante esse período, o que eu acho muito difícil. Então eu espero que ele procure ajuda, certo? Para lidar com tudo isso. O torcedor corintiano tá maluco do cara, não, obviamente, de novo, estamos falando questão esportiva aqui, ok? Uma pessoa perdeu uma vida, isso é muito sério, tem que ser resolvido e tal. E essa questão é uma questão. Eu tô falando aqui questão esportiva agora, ok? Corinthians, torcedor e tal, que é o que a gente fala aqui, tá? Então é claro, ele é um dos jogadores mais importantes do Corinthians e o corintiano quer que ele esteja bem pra temporada. E claro que fique bem também como a pessoa que ele é e que, né, provado tudo direitinho a favor dele, né, tal. Mas eu espero que ele procure ajuda psicológica, principalmente, isso é o mais importante em toda essa história, para ele conseguir, né, ficar em paz aqui. Mas não é uma coisa fácil. Eu acho que o torcedor corintiano, não sei, vamos ver. Talvez o cara entre em campo e consiga desligar disso e jogar bola e tal. Vamos ver, né? Mas eu acho que o torcedor corintiano tem que ter um pouquinho ou bastante empatia com o Rodrigo Garro nesse início de temporada, tá? Eu acho. Porque imagina você, cara, tá envolvido no acidente, que uma pessoa morreu, mesmo não sendo culpa sua, tá? Tô dizendo aqui, né? Um acidente. Aconteceu um acidente e morreu alguém. Como é que isso fica pra você? Não é uma coisa fácil de lidar, tá? Então, vamos ver como é que vai começar a temporada aí pra ele e vamos esperar que a justiça resolva tudo isso aí, tá bom? Comenta aqui o que vocês acham desse caso do Rodrigo Garro, tá? Tem muitas informações rolando na internet, o que eu falei aqui, eu li na CNN e no GE, tá? São as informações que saíram nesses portais e tem, obviamente, jornalistas apuram mais e tal, e aí tem outras informações, mas aí vocês podem ir falando aí, isso é o que eu sei do caso. Vamos falar então da outra situação, e aí algo muito mais leve do que isso, claro. O Fabrício Bruno, né, jogador do Flamengo, tem uma proposta pra sair do Flamengo. E aí, galera, eu não falei isso lá atrás, porque senão eu já tinha feito 8 vídeos sobre o Fabrício Bruno saindo do Flamengo, porque as notícias correm muito e eu esperei ter algo um pouco mais concreto. E de acordo com jornalistas, né, mais confiáveis, digamos assim, o que tá se falando é que tá praticamente tudo certo pro Fabrício Bruno deixar o Flamengo e ir para o Cruzeiro por um valor de 7 milhões de euros mais 1 milhão em metas, que eu não sei que metas são essas, mas aí daria 8 milhões de euros, mais ou menos o valor que a gente pagou no Léo Ortiz, lembra? Léo Ortiz, porra, um dos melhores zagueiros do Brasil, ok? Quando veio a primeira proposta do Fabrício Bruno, eram 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, eu realmente achava pouco pro jogador que ele é. O Fabrício Bruno é um bom zagueiro, tá? Um ótimo zagueiro, na verdade. Ele ajudou bastante o Flamengo nos últimos anos, tá? E aí eu vi muito torcedor falando que, o Flamengo não vendeu por 15 quando o West Ham quis comprar ele ano passado, vai vender agora por 5. Então vamos lá, informação. Essas são as informações que são passadas, ok? Porque falar isso aí, falar que o Flamengo não quis vender o Fabrício Bruno não é verdade. O Flamengo estava interessado em vender ele com quem em sã consciência um zagueiro de 28, 29 anos, sei lá, por 15 milhões de euros não vai vender? Não. O Flamengo tinha interesse em negociar o jogador. O jogador que não quis ir. Vocês lembram disso? TNT Sports. O zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, recusou a proposta do West Ham. O jogador desistiu de ir para o clube inglês. Queria pagar 15 milhões de euros pelos direitos econômicos. Tá? Foi 30 de maio isso. Por quê? Porque ele praticamente ia ganhar o mesmo salário lá. Então ele não viu sentido de sair do Brasil para ir para lá. Entendeu? E essa proposta do West Ham, galera, ela era absurda, pô. Não vai ter uma outra proposta igual a essa. E o Flamengo quis negociar o jogador não quis ir. É diferente agora. 5 milhões de euros, eu também achei pouco. Por quê? O Fabrício Bruno pode não ser o zagueiro titular. Léo Ortiz, Léo Pereira são os titulares, certo? A temporada tem 1 milhão de jogos, pô. A gente já não tem mais o Davi Luiz. Então a gente precisa de zagueiro. Então é claro que o Fabrício Bruno seria útil pro Flamengo. Sem dúvida alguma. Então, por 5 milhões de euros, não, deixa ele aí. Só que as informações vão chegando e a gente vai tendo, né, certas situações. E o que tá rolando? O que tá rolando internamente, pelas informações de jornalistas, é que o Fabrício Bruno quer ir embora. O Felipe Luiz botou o Fabrício Bruno no banco. O Felipe Luiz não acha que o Fabrício Bruno é para ser o titular do Flamengo. O Fabrício Bruno quer ser titular, quer jogar, o que é totalmente compreensível, tá? Ele ia ser útil, entrar na reserva? Ia, claro, porque a temporada é gigante. Só que ele não ia ser a prioridade. E ele sentiu isso e não quer mais. Quando o jogador não quer mais, galera, é muito difícil. Uma coisa é o jogador não quer mais e tem a proposta de 1 milhão de euros. Aí não vai, né, meu amigo? Agora, tendo essa negociação, quando é que vamos ver, Fabrício Bruno idade. Ele tá com 28,
mas ele faz aniversário dia 12 de fevereiro. Então ele vai fazer agora, em fevereiro, 29 anos. Ele tem 29 anos, 7 milhões, podendo ser 8 milhões de euros para um jogador zagueiro, porque os zagueiros não são os jogadores mais caros são os atacantes. Eu acho que é um bom valor. Eu acho que é uma boa negociação pro Flamengo. Eu entendo todo mundo que fala, mas ele ia ser útil, a temporada é muito longa. Eu sei, mas o cara quer ir embora, cara. Todas as informações que tem é que ele não tá mais afim. Você realmente quer que o cara... Aí você segura ele. Aí você segura o cara que não quer mais ficar, que quer ir pra outro clube, que a cabeça dele já tá no outro clube, tá? E tendo uma proposta de 8 milhões de euros na mesa, 7 milhões de euros, digamos. Cara, é difícil segurar. Óbvio que isso tá na mão do diretor, né, que é o José Boto, mas o que tá se falando é que parece que o Flamengo também internamente não tem interesse em segurar o jogador. Aí você me fala, aí todo mundo tá falando, aí fudeu, não vamos ter zagueiro reserva. Aí calma, né? Aí a gente deixa pra falar disso quando fechar a janela. Ou um pouco mais pra frente, porque é óbvio que o Flamengo precisa contratar zagueiro. Isso é óbvio. É óbvio. Com esse dinheiro, com esse dinheiro específico do Fabrício Bruno, você consegue fazer uma negociação aí. Você consegue, né, pegar um zagueiro. E aí o Flamengo precisa de um ou dois zagueiros, porque perdeu os dois zagueiros reservas diretos, que eram zagueiros de bom nível. Não era qualquer bagre. Davi Luiz e Fabrício Bruno são jogadores tecnicamente bons. Então, óbvio que tem que repor. Não é vender e não trazer ninguém. Tem que trazer. É que o Flamengo não trouxe até agora ninguém nessa janela, certo? Nada. Então, e eu sei que o torcedor flamenguista está ansioso, né, por contratações. Eu entendo, mas eu também entendo que o elenco do Flamengo é muito forte e eu acho que o importante é justamente repor essas saídas e, né, fortalecer aqui e ali. Porque tudo que parece pelas informações que estão pipocando aí, pelo menos a última vez, é que o Pulgar quer ir embora. Por questões particulares. O Pulgar é só o nosso melhor volante. Vai botar quem? O Alan? Aí não dá, né? Então tem que contratar um volante bom, volante experiente, importante pra essa posição. Essa posição é muito importante. E o Pulgar tava muito bem, né? Então podemos perder o Pulgar também. Então assim, o Flamengo já perdeu o Gabigol, Davi Luiz, Fabrício Bruno, e vai acabar perdendo mais gente. Mas claro, tem que repor e tem que procurar esses jogadores. E esse é o momento que o José Boto, né, contratado com toda essa pampa aí, tem que trabalhar e tem que achar soluções para essas posições que a gente tá perdendo. Tá bom? Então é isso, galera. Eu acho que o Fabrício Bruno realmente vai embora e o Flamengo tem que repor a altura. É fácil? Não é fácil. Esse Fabrício Bruno tava na seleção brasileira todo dia. Então não é fácil repor esse nível de zagueiro. Vamos ver o que o Flamengo vai correr atrás. Tá bom? Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever. A gente se vê em breve, galera. Tchau!